Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje damos continuidade ao nosso estudo, a carta de 2 Coríntios, onde nós temos buscado instruções nessas cartas à igreja para encontrarmos orientação, exortação, palavras de Deus para nossa edificação e como devemos viver a vida em Cristo, uma vez que Cristo é Senhor e Ele decide como vivemos a vida. 2 Coríntios, no capítulo 7, começando no versículo 1. Amados, visto que temos todas essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morremos ou vivemos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, tremores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele falou da saudade e da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que, diante de Deus, vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso, tudo fomos revigorados. Eu gostaria de tirar esse parênteses antes de continuarmos esse versículo, o versículo 13, para falar sobre a importância das palavras difíceis, das palavras duras, da repreensão, da exortação para o nosso crescimento e amadurecimento. Perceba que Paulo diz, em primeira instância, eu me arrependi de escrever para vocês, porque eu ouvi que vocês ficaram maus com essa carta. Na verdade, tem até um meme muito engraçado, é tipo a igreja americana, tipo assim, tem lá, igreja americana. Aí chega uma carta e eles, uau, que legal, alguém mandou uma carta pra gente, de quem é? Aí o cara vira assim e fala, é do apóstolo Paulo. Aí a galera já tá correndo assim, tipo, bem paulada. Eu acabei de perceber que paulada do apóstolo Paulo. Enfim, ele diz que ele ficou mal de como eles ficaram maus. Mas perceba o que essa disciplina produziu neles. Agora ele está falando de uma igreja dedicada, com temor, com o desejo de ver justiça, uma igreja proativa. Então, imagine se eles fossem poupados as palavras difíceis. Imagine se eles tivessem sido poupados o desconforto. Certamente esse fruto não teria sido produzido. É justamente isso que nós aprendemos em Hebreus 12, no versículo 11, que a disciplina, quando aplicada, ela não é confortável, ela não é agradável, mas depois ela produz muito fruto, produz muitas coisas boas. Então, semelhantemente, amados, nós precisamos entender que na nossa jornada espiritual nós vamos precisar das palavras duras, nós vamos precisar da repreensão, nós vamos precisar da dureza. Sabe, tem uma história que meu pai conta no livro dele, do Maturidade, o Acesso à Herança Plena, que ele já contou isso pregando, talvez você já viu, virou meme esse negócio, onde ele conta uma experiência que eu tinha saído de casa, eu recebi uma bolsa de estudos na Casa Internacional de Oração, em Kansas, e eu fui passar um tempo lá estudando. E quando eu fui, eu não tinha um visto que me permitia trabalhar nos Estados Unidos. Então, eu podia trabalhar no emprego online, mas o emprego online que eu consegui não me pagava o suficiente para eu sobreviver lá. Deus também levantou um mantenedor, teve alguém com uma convicção de patrocinar esse tempo de estudo. Não foi algo que a gente procurou, nem que a gente buscou. Ele se sentiu movido pelo Espírito Santo para fazer isso. E aí, o que faltava para sobrevivência, sem luxos e confortos, meu pai decidiu dar uma forcinha. Mas ele tinha um acordo comigo.
né, do jeito que o meu salário entrava no dia 1º e também, né, o dinheiro desse mantenedor, esse patrocinador, né, ele falou, o meu também, a minha ajuda, só para, né, tirar a diferença da sobrevivência, cai só no dia 1º. Ele falou, e é só no dia 1º. Né? Se o seu dinheiro acabar antes do mês virar, você tá por conta. Né? Não adianta falar comigo, eu não vou mandar esse dinheiro antes do dia 1º. E bom exemplo que eu tenho, meu pai, ele é meu herói, né? E um excelente exemplo de pai, até hoje assim, o meu desejo é ser como ele, mas eu sei que quando meu pai falou, tá falado, né? É que nem um decreto dos reis da Média e da Pérsia, irrevogável, então eu sabia que não tinha conversa, mas mesmo assim, né? Eu me lembro de uma ocasião onde o dinheiro acabou e faltavam ainda 3 dias, né, pro mês virar. Então, eu lembro que eu liguei pra ele e falei, pai, sei do nosso acordo, mas seguinte, não tomei café da manhã, não almocei, eu não vou jantar, eu não tenho dinheiro pra comer. Eu lembro que eu liguei pra ele e falei, né, tô nessa situação, falta 3 dias pra virar um mês, eu queria saber se não podia me adiantar, né, esse dinheiro, já que eu não tô comendo. Né, ele falou, não. Eu falei, não, então você não pode me emprestar dinheiro agora e eu te pago em 3 dias? Ele falou também, não. Eu falei, você não pode? Ele falou, claro que eu posso, mas nós temos um trato, temos um acordo, não é assim que funciona, né? A gente tem um acordo que é só no dia 1º. Eu falei pra ele, não, mas não foi culpa minha, né, eu tive emergências financeiras. Ele falou pra mim, se você não tinha um fundo pra emergência, foi culpa sua. Eu achei um pouco cruel, porque eu tava vivendo literalmente na conta da sobrevivência, mas ele tinha razão. Eu falei, pai, o que eu faço? Não tem que comer. Ele falou, jejua. Você já jejuou 3 dias antes, não morreu, jejua de novo, né? E ele me mandou jejuar. Na hora eu achei um absurdo, né? Ele recusar comida pro filho dele. Mas ele falou algo comigo. Eu lembro que, né, depois dessa ocasião, ele celebrou aquele jejum comigo, aquele jejum compulsório, né, involuntário. Mas ele falou comigo isso, mesmo se você fizer tudo certo, como, né, você falou, lembra do quantos milagres de provisão você viu dentro de casa, né? Tá na hora de viver as suas experiências com Deus, né? Essa primeira experiência me ensinou muito sobre o orçamento e ser cuidadoso e ter responsabilidade, né, financeira diferente do que eu tinha antes, porque antes eu morava na casa dos meus pais, né? Mesmo se desse errado para mim, eu caía na rede deles, né? Agora eu já estava por conta e eu entendi isso muito bem. Mas lembro de uma outra ocasião onde acabou o dinheiro de novo, eu já nem falei com meu pai, né? Faltavam só 2 dias para virar um mês, quem jejua 3, jejua 2, e eu comecei a jejuar. E eu lembro que, acho que já no último dia, né, no 2º dia de jejum, eu tô lá, né, na sala de oração, e dentro do meu ser tem um clamor que é diferente, não é um clamor pelas nações, é um minha barriga roncando alto, eu tendo visões não mais de avivamento nas nações, mas de ovos, um pãozinho e um cafezinho, né? E eu lembro que o Espírito Santo, num jeito muito doce, cômico, chegou e falou comigo, Israel, para que tá feio, vai tomar logo o seu café da manhã, né, que ele já tá pago. E eu fui, entrei na fila da cafeteria, quando tá chegando a minha vez, o cara da frente termina o pedido dele e diz, e tudo que esse rapaz quiser. Eu ainda tentei ser educado, não pedi nada, ele insistiu, pegou, né, 2, 3 coisas para mim, ainda botou o troco no meu bolso, olhou na minha cara e falou, Deus está cuidando de você, isso aqui é entre você e ele. Eu lembro que eu saí da cafeteria, obrigado Deus, entendendo não somente, né, o lugar que eu estava entrando na vida, eu estava pensando em já pedir a Priscila em casamento, né, por mais apertado que tivesse o orçamento, eu entendi, né, não só o meu lado de responsabilidade, mas também o fato de que Deus era meu provedor, né, e eu lembro que nos anos seguintes, eu, né, casando cedo, começando agora a ter a responsabilidade de cuidar da minha esposa, pude pagar, né, a faculdade dela, com as situações melhorando e mudando e com, né, desde lá de trás o apoio de vocês aqui no canal, né, mas Deus foi fazendo, vivemos testemunhos incríveis e hoje, né, eu não tenho nada senão gratidão pelos momentos difíceis, né, embora não sei nem se dá para chamar de difícil, só 3 dias de comer não parece, né, um desaforo tão grande assim com algumas pessoas fazem parecer, mas foram lições importantes, né? Por que eu digo isso? Muitas vezes, né, existem pessoas, né, pastores, líderes, que querem poupar as pessoas do desconforto, então elas não falam, não lidam com as questões difíceis. Mas quando essas pessoas são poupadas do desconforto, elas também são roubadas do crescimento. Como pais, não podemos roubar os nossos filhos do desconforto, porque esse desconforto vai gerar crescimento. E na jornada da fé não é diferente. Então não adianta, tem muitas pessoas que, né, quando elas começam a ser apertadas numa igreja, elas vão para a próxima. Quando são apertadas naquela mesma questão, vão para a próxima e elas ficam fugindo do
processo e o tratamento de Deus e não entendem porque elas estão presas na mesma estação espiritual por tanto tempo. É porque enquanto nós não lidamos com, né, as questões dolorosas, nós não crescemos. Então imagina se Paulo, né, não tivesse enviado a carta difícil, a igreja de Corinto não teria amadurecido. Né, que os nossos olhos estejam abertos para não fugirmos das lições difíceis, dos momentos desconfortáveis, porque esses trazem um amadurecimento. Ele continua no versículo 13, além de encorajados, ficamos mais contentes ao ver como Tito estava alegre, porque o seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhe dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro, e a afeição dele por vocês fica maior ainda. Quando lembra de que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e com tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Amados, Deus não vai nos poupar das estações difíceis, dos apertos, né, do confronto, das palavras que doem para que nós possamos crescer, porque no fim do dia, esse crescimento, né, ele é bom. Eu lembro, depois de ter passado aquela experiência, me encontrando, né, um jovem muito mais responsável com as minhas finanças e também, né, alguém que confiava mais na provisão de Deus, após ter experimentado aqueles milagres, entender como Deus de fato estava cuidando de mim, né, eu tinha olho apenas de gratidão pelo que meu pai fez comigo. Eu faria o mesmo com meus filhos num piscar de olhos, porque o fruto que é produzido quando passamos pelo desconforto do aprendizado, ele é muito positivo. Então leve isso com você na sua jornada espiritual. Né? Se você está passando por um momento de aperto, de desconfortos, talvez, né, de ver pessoas dentro da igreja local te apertando, te confrontando, né? Lembre que isso traz crescimento. Quando nós somos esmagados pela palavra de Deus e mudamos nosso comportamento, isso provoca uma hipertrofia espiritual, né? Não tem outro jeito, né? Precisamos passar por esse processo. Dito isso, Deus te abençoe, nos vemos no próximo episódio. Não esqueça de deixar nos comentários o que mais falou ao seu coração, para a nossa mútua edificação e discussão aqui, né, nessa terra selvagem mais divertida, que é a seção dos comentários, né, e que a gente possa conversar um pouquinho ali. É nóis, Deus te abençoe, nos vemos no próximo episódio.